debate. E nós queremos que vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas que vocês quiserem fazer, as dúvidas que vocês tiverem, quiserem tirar suas dúvidas. Fiquem à vontade para fazer suas perguntas. Se nós estivermos em condições de responder, vamos respondê-las. Se eu não souber responder, está aqui o irmão Valdo Mito também, que pode ajudar a responder, né? Outros irmãos estão aqui também. Eu acredito que ninguém deve pensar que é o dono da verdade, né? Nós estamos aqui para estudar juntos. Se alguém tem alguma boa ideia para colocar dentro daquilo que nós estamos estudando, também pode fazê-lo. Eu tenho pensado como apresentar o assunto da salvação pela graça para os jovens dentro de um gráfico matemático. Então surgiram algumas ideias que eu gostaria de compartilhar com vocês. Talvez vai ser mais fácil para vocês entenderem o plano da salvação. Mas antes queria dar uma pitadinha em filosofia, na matemática, e depois vamos falar sobre a salvação. Eu creio que os estudantes que estão aqui já viram falar de um filósofo, o nome dele é René Descartes. Quantos já viram falar dele? Ele viveu no final do século XVI, viveu até meados do século XVII. Na verdade, ele nasceu no dia 31 de março de 1596, em La Haye, cerca de 300 quilômetros de Paris. Ele morreu em 1650, dia 11 de fevereiro de 1650, em Estocolmo, com 54 anos de idade. René Descartes, ele foi filósofo, físico e também matemático. Ele é, por vezes, chamado o fundador da filosofia moderna, o pai da matemática moderna. Considerado um dos pensadores mais importantes e influentes da história do pensamento ocidental. Ele notabilizou-se por seu trabalho revolucionário na filosofia e na ciência, mas também teve o reconhecimento matemático por sugerir a fusão da álgebra com a geometria. Daí surgiu a geometria analítica. E como filósofo, ele defendeu um método chamado método cartesiano, que é para se adquirir o conhecimento. Ele apresenta esse método em 4 passos. Primeiramente, ele diz que nós precisamos verificar se a ideia que está sendo estudada ou o fenômeno que está sendo analisado tem evidências reais, indubitáveis. Porque ele diz que tudo aquilo que não tem uma evidência real, nós devemos surgir com a dúvida, porque a dúvida ela pode levar ao conhecimento da verdade. O segundo passo que ele apresenta na aquisição do conhecimento é a análise. Tudo aquilo que vai ser estudado, desde que haja evidências reais e indubitáveis desse fenômeno, da ideia a ser estudada, então nós vamos fazer um estudo analítico daquilo. O que é um estudo analítico? Por exemplo, você quer fazer um estudo analítico deste púlpito. O que você tem que fazer? Você tem que dividir todas as partes desse púlpito, parte por parte, certo? E isso é um estudo analítico. Quando você pega qualquer objeto, você divide ele em partes. Por exemplo, no corpo humano tem que se dissecar uma pessoa, né, para ver todas as partes que compõem o corpo humano. Isso se chama estudo analítico. E depois que você faz o estudo analítico, você sintetiza novamente. Você tem que colocar todas as partes e ver como elas se encaixam entre si. Por exemplo, você fazer um estudo analítico de uma laranja, você tem que desmanchar a laranja, descascar a laranja, dividir todas as partes da laranja, os gomos, depois as sementes, e ver como elas estão relacionadas entre si. Então, o primeiro passo é a verificação, o segundo passo é o estudo analítico, o terceiro é você sintetizar tudo aquilo que você fez na sua análise,
e depois enumerar as ideias para que ela dê norte aos seus pensamentos. Isso é chamado o método cartesiano de aquisição do conhecimento. Descartes, como ele foi matemático, ele também desenvolveu o plano cartesiano. É o que nós vamos apresentar para vocês. E é exatamente dentro desse plano cartesiano que eu gostaria de apresentar para vocês a salvação. Bem, vocês que já estudaram, foram à escola, eu já faz muitos anos que deixei a escola, continuo estudando. Vocês podem me ajudar aqui, né? O que é um plano cartesiano? Segundo Descartes. E qual é o objetivo do plano cartesiano? O plano cartesiano consiste em dois eixos perpendiculares, sendo um horizontal e o outro na vertical. Então vamos começar aqui a fazer o plano cartesiano, né? Quem quer arrancar para mim aqui? Alguém que tem eu não tenho uma régua aqui, né? Faz uma linha, ela é arquiteta? Faz uma linha horizontal para nós. Tenta fazer uma linha reta, né? Sabe? Faz uma setinha aqui. Não, tá bem, tá bem. Não. Depois eu quero fazer outra. Esse aqui é um eixo do plano cartesiano, né? O que está na horizontal. Vocês já fizeram o Enem, fizeram o teste, como é que se chama esse eixo dentro do plano cartesiano? Quem vai me dizer o nome desse eixo? Vamos lá, jovens? Não. Tem um nome esse eixo aí, o eixo das abscissas. Você lembra ou não? O pessoal que vai fazer o Enem aí se lembra, né? O que é o eixo das abscissas? O eixo das abscissas é o eixo que está no plano horizontal dentro do plano cartesiano. Certo? E ele é um eixo direcionado sempre da esquerda para a direita. Certo? Você imagina que dentro desse eixo aqui existem infinitos pontos. Se você começar a enumerar esses pontos de 1, 2, 3, é quando você vai unir, você vai fundir a geometria com a álgebra. Então ele desenhou também um outro eixo perpendicular para formar o plano cartesiano. Você quer vir fazer o outro agora? Bem no centro. Bem no centro. Desce mais. Tá bom. Coloca uma setinha também. Também ela também é direcionada, né? Esse é um plano vertical. Como alguém disse, esse plano também é chamado de eixo X, né? Como é chamado esse eixo aqui na horizontal? Quem sabe o nome? Hã? Não, mas ele tem um nome esse eixo aqui. O pessoal vai fazer o Enem, tem que saber esse nome aqui. O Y também, chamado Y, mas tem um nome também. Esse aqui é o eixo das ordenadas. O horizontal é o eixo das abscissas e o vertical é o eixo das ordenadas, que é o eixo Y. Bom, aonde os dois eixos se encontram, que ponto é esse aqui? É o ponto zero, também chamado ponto das origens. Vocês já tiveram aqui pode ver aqui que esse plano cartesiano, ele acabou formando 4 quadrantes, né? Esse aqui, então, é o primeiro quadrante. Esse é o segundo. Esse é o terceiro. Esse é o quarto. Para que serve esse plano cartesiano? Qual é o objetivo? Quando eu estudava matemática, estava lá eu não sabia muito
por que a gente precisa aprender matemática. Quando você começa a relacionar a matemática com as coisas diárias que nós fazemos, você vê que tem sentido. E qual é o objetivo do plano cartesiano? É a localização de qualquer ponto no espaço. Esse é o objetivo do plano cartesiano. Então, por exemplo, hoje nós temos você tem o GPS. O GPS, você precisa de pelo menos 3 satélites para funcionamento do GPS. Ele pega o ponto que você está, lá no carro, a hora que você liga o GPS, você tem um ponto onde você está. Ele localiza, o satélite localiza o ponto que você está. Um outro GPS vai localizar o ponto onde você quer chegar. É um outro satélite. Então, o satélite que vai marcar o ponto onde você está, ele marca a latitude, da altura onde você está, e o outro da longitude, que é a distância onde você quer chegar. Existe um outro GPS que ele apresenta o movimento, no caso do seu carro, para saber exatamente a distância que você vai percorrer, de acordo com a velocidade que você está correndo, para saber a hora que você vai chegar no seu destino. Mesmo no nosso telefone, quando você usa o seu telefone celular, que você chama alguém, exatamente há um satélite que localiza o ponto onde você está, e para jogar a sua mensagem no outro ponto onde a pessoa está com outro celular. Então tudo isso acontece em questões de segundos, mas é uma coisa extraordinária isso aí. Toda essa questão é usada dentro de um plano cartesiano. Você quer localizar onde está o avião lá no espaço. Você quer localizar onde está um navio lá no meio do mar lá. Eles usam também o método cartesiano de localização de objetos, de pontos dentro de um espaço. Certo? Então, por exemplo, aqui, se eu quero encontrar um determinado ponto A, que seja 1 e 1, e subentende que o ponto número 1 seria o ponto número 1 dentro do eixo das abscissas e o 1 dentro do eixo das coordenadas. Para você localizar esses pontos aqui dentro do espaço, como é que você faz? Quem gostaria de fazer para mim aqui a localização desse ponto? Faz a localização desse ponto para mim. A é igual a 1 e 1. Está bem? É o ponto A. Está bem? Está exatamente certo, né? Outra coisa muito importante dentro do plano cartesiano: todos os números que estão à direita do zero são positivos. Ó, tá vendo? Os jogos estão se lembrando, né? Tudo aqui é positivo. Todos os números que estão acima do zero, dentro do eixo das ordenadas, também são o quê? São positivos. O que acontece com os números que estão à esquerda do zero? Negativo. O que acontece com os que estão abaixo do zero? Esse é negativo, 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 e esse é positivo. Então você pode dizer que o primeiro quadrante, certo? É positivo mais positivo, o segundo quadrante é positivo mais negativo, o terceiro é negativo mais negativo, e o quarto é positivo mais negativo. Então, se eu quero encontrar um outro ponto aqui, um ponto B, 3, 3. Outra pessoa localiza para mim esse ponto, dentro do eixo cartesiano. É fácil, porque ele já fez, né? Você usa a mesma escala, certo? Se ele colocou o ponto número 1 aqui, usa a mesma escala. Veja mais ou menos a distância que ele colocou para não ficar... Tá bem, então vamos fazer o seguinte aqui. Aqui é o ponto número 2, aqui é o número 2.
Aqui é o 3, aqui é o 2 e aqui é o 3. Aqui é o ponto B. Tá bem? Localizou o ponto B. Vou fazer um outro ponto aqui. Vou fazer o ponto C. E vou colocar aqui agora. Quem quer localizar para mim o ponto C? Menos 3 e 2. Certo? Esse é o ponto C. Tá certo? Porque sempre o primeiro está dentro do eixo das abscissas, né? O segundo está dentro do eixo das ordenadas. Agora, vou fazer outra pergunta aqui, vou complicar um pouquinho mais. Eu quero falar sobre graça hoje, tá? Mas eu quero que vocês entendam esse conceito de matemática, depois de passar para a graça. Ok, se você quer encontrar agora o A, se você quer encontrar a distância entre o ponto A e o ponto B, aqui é que entra o plano cartesiano, porque o objetivo do plano cartesiano é localizar pontos dentro do espaço. Então você tem o ponto A e o ponto B, você quer saber a distância entre o A e o B. Como é que você vai saber essa distância? Bem, você teria que passar uma outra linha aqui, levar essa linha, porque você deve tomar em consideração que tudo que estiver dentro do ponto A, ele vai estar dentro da mesma linha. Tudo que estiver dentro do ponto C, ele vai estar dentro da mesma linha. Então você viu que aqui dentro existe agora o quê? O que existe aqui? Um triângulo. Se você quiser encontrar esse lado do triângulo, que é o lado maior, como é que chama o lado maior de um triângulo? Quem sabe dizer? Hipotenusa. Vou explicar um pouquinho, né? Então você tem que usar aqui o teorema do quê? Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? O quadrado, o tamanho do quadrado da hipotenusa é igual mais a soma do quadrado dos catetos, que seriam as partes menores. Exatamente. Daí você vai começar a fazer as suas equações, né? Então tem muitas equações que você pode fazer a partir desse plano. Mas o objetivo hoje não é ensinar matemática. O objetivo é ensinar a salvação dentro da matemática. Entenderam aqui alguma coisa ou não? Alguma dúvida dentro da... Vocês se lembram? Bem, se Descartes, o objetivo dele era localizar pontos dentro do espaço, a gente também pode usar esse plano cartesiano para falar sobre salvação. Talvez nunca passou pela cabeça dele pensar em estudar a salvação dentro do plano cartesiano, mas a gente pode estudar a salvação aqui. Então, dentro da salvação, nós fizemos o seguinte, para poder ajudar. O plano X, que é o plano, que é o eixo das abscissas, eu quero colocar aqui como sendo o eixo das boas obras. Está claro? Da obediência. Então vamos escrever aqui obras. Boas obras. Ou também podemos falar da obediência. Certo? E o plano das ordenadas, que seria o eixo Y, eu quero chamar o plano do caráter. Vamos chamar o plano do caráter aqui. Deixa eu apagar um pouquinho isso aqui agora, essa localização, para depois de fazer um outro gráfico aqui.
Então, dentro do plano cartesiano, eu falei para vocês que o encontro dos dois eixos que são perpendiculares, o encontro desses dois eixos é o ponto zero, certo? Então, como o ponto zero aqui, eu quero representar esse ponto zero como sendo o ponto em que Adão foi criado por Deus. Por que nós vamos colocar aqui no ponto zero? Adão, quando foi criado, tinha qualquer boa obra? Não. Ele tinha caráter desenvolvido? Não. Nós sabemos que o desenvolvimento de caráter ele é o resultado de uma vida de obediência. O caráter ele é construído, ele é desenvolvido por meio da obediência. Ele não tinha nem obediência quando foi construído, nem tinha um caráter desenvolvido. Mas ele foi criado perfeito por Deus. Nós temos vários textos que eu não preciso ler para vocês, que eu acho que ninguém tem dúvida com relação a isso. Ele foi criado por Deus, ele foi criado em plenas condições para obedecer à lei de Deus. Deus nunca ia criar um ser e exigir desse ser que ele prestasse uma obediência que ele não tivesse qualificado para prestar esta obediência. Seria uma injustiça da parte de Deus, assim: olha, Adão, você está aqui, agora você tem que obedecer perfeitamente a minha lei. Se ele fisicamente, mentalmente, não tivesse qualificado para prestar esta obediência. Está claro? Mas Deus também estabeleceu um limite, um ponto, aonde, a partir desse ponto, ele estaria fora do alcance da tentação. Concorda comigo? Ele não seria sempre tentado quando ele estava lá no jardim. Então, um outro detalhe interessante: ele foi criado perfeito? Foi. Tinha um caráter formado? Não. Ele podia prestar uma perfeita obediência à lei de Deus? Podia. Ele podia cair em tentação? Podia ou não podia? Podia. Podia cair em tentação. Até que ponto ele seria provado lá no Éden? Outra coisa, ele foi criado com vida eterna? Ele tinha vida eterna? Tinha ou não tinha? Não, mas Deus criou Adão mortal ou imortal? Começamos o primeiro debate aqui, né? Concordo com o rapaz ali. Deus não criou o ser humano para morrer. Deus não criou Adão destinado a morrer. Deus criou Adão destinado a ter vida eterna. Agora, só que essa vida eterna que Deus deu a Adão estava, aí vamos chegar no ponto do Guilherme. A vida eterna que Deus deu a Adão estava condicionada a quê? A obediência. E por quanto tempo ele tinha que obedecer? Eternamente. Mas teria um ponto em que ele podia chegar naquele ponto que não seria mais tentado, porque ele seria tentado, porque vamos nos lembrar que a queda de Satanás ocorreu antes da criação do mundo. E o diabo estava ali para tentar nossos meus pais, né? Havia um ponto em que, se ele passasse daquele ponto, ele não seria mais tentado? Havia sim. Havia um ponto. Deixa eu ler para vocês aqui. Patriarcas e Profetas, página 48, disse assim: a árvore da ciência que se achava próximo da árvore da vida, no meio do jardim, devia ser uma prova de obediência. Adão foi submetido a uma prova chamada prova da obediência, ou teste da obediência. Fé, amor de nossos primeiros pais. Ao mesmo tempo em que lhes permitia comer livremente de todas as outras árvores, era-lhes proibido provar desta, sob pena de morte. Deviam também estar expostos às tentações de Satanás,
mas se resistissem à prova, seriam finalmente colocados fora do seu poder para desfrutarem o favor perpétuo de Deus. E o favor perpétuo de Deus significa que a partir daí, eles não teriam mais tentação. E esse ponto, eu entendo que é o ponto em que ele devia desenvolver o caráter até um determinado nível, até um determinado ponto, em que a tentação deixaria de ser tentação para ele. Certo? Então eu quero representar mais ou menos, vamos colocar um ponto aqui. Vamos em termos de caráter, nós falamos em termos de caráter, havia um determinado ponto, vou colocar como uma linha tracejada aqui. Então era mais ou menos assim, se ele vivesse 1 ano de obediência, ele ia formar 1 ano de caráter. Está claro? Tem um ponto aqui. Se ele vivesse 2 anos de obediência, ele ia formar 2 anos de desenvolvimento de caráter. Se ele vivesse, vamos supor, 3 anos de obediência, ele ia formar 3 anos de desenvolvimento de caráter. Então ia ter um outro ponto dentro do plano cartesiano de desenvolvimento de caráter. Eu não quero fazer nenhuma conjectura, não sei quanto tempo eles viveram no Éden, mas Deus queria que eles vivessem eternamente no Éden. Eu também não sei quanto tempo eles deveriam viver obedecendo para chegar a esse ponto. Qualquer coisa que nós falarmos aqui vai ser conjectura, porque não tem nada escrito. A única coisa que temos escrito aqui é que se eles passassem pela prova, eu não sei se a prova foi uma vez só, quando a serpente chegou lá e tentou Eva, ou se a serpente ia voltar, tentar novamente, possivelmente ia voltar novamente, se ia voltar a 2ª, 3ª, 4ª vez. Eu não quero falar nada sobre isso, mas o que nós temos escrito aqui é que ele chegasse a um ponto em que, vamos representar uma linha assim, de obediência. Se ele chegasse aqui nesse ponto, continuaria uma obediência contínua aqui, perpétua. Vamos representar por esse gráfico aqui de Adão. Aqui ele estaria fora do alcance da tentação, fora do alcance de Satanás. Esse ponto aqui, eu quero representar para vocês por 3 letrinhas aqui. Vamos chamar PP. PPO. Não. PPO? PPO. Estou confundindo inglês com português. PPO significa perfeita e perpétua obediência. Esta era a condição de vida eterna para Adão. Agora, quer ver que interessante? Qualquer ponto que vocês quiserem localizar nessa linha aqui, vocês vão ver que vai ser positivo. Por quê? Está dentro do primeiro quadrante. Dentro do primeiro quadrante é só positivo, mais positivo. Tanto o eixo das abscissas no horizontal é positivo, quando o eixo das ordenadas na vertical é positivo. Qualquer ponto que vocês vão localizar aqui dentro vai ser positivo. E é o que ele devia prestar a Deus. Não podia haver nenhum ponto negativo aqui. Qualquer ponto negativo desqualificaria Adão para continuar vivendo no Éden. E ele perderia o direito de vida eterna que Deus havia dado a ele. Bem, essa condição de vida eterna nós encontramos aqui no livro Patriarcas e Profetas, página 49, diz assim: Deus fez o homem reto, deu-lhe nobres traços de caráter, sem nenhum pendor para o mal, dotou-os de altas capacidades intelectuais e apresentou-lhes os mais fortes incentivos possíveis para que fosse fiel ao seu dever. A obediência perfeita e perpétua era a condição para a felicidade eterna. Sob esta condição teria ele acesso à árvore da vida. Esse texto aqui da Ellen White é muito claro. Ela fala sobre perfeita e perpétua obediência era a condição que eles estariam fora da tentação para desfrutar o perpétuo favor de Deus. Então eles teriam que chegar lá aqui um ponto no desenvolvimento do seu caráter.
Esse é o trato de Deus também com os outros mundos. Nós lemos que outros mundos, habitantes de outros mundos, e nós acreditamos, pelo que nós temos revelado no Espírito de Profecia, que há outros mundos habitados também. E ali eles falam que eles foram provados, como Adão também foi provado, mas eles não caíram. E até hoje eles desfrutam do eterno favor de Deus. O mesmo poderia acontecer com Adão, mas ele precisava chegar neste ponto de obediência, perfeita, perpétua obediência. Perfeita, perpétua obediência significa... Nós falamos de perfeita, perpétua obediência dentro do primeiro quadrante aqui, para vocês representar. É uma obediência imaculada. É uma obediência a 100%. Sabe, porque aqui a Bíblia diz assim, aquela obediência em que você diz assim, eu guardo os mandamentos de Deus, eu nunca adulterei. Eu nunca adulterei. Talvez você nunca cometeu o ato do adultério. Você não pode dizer que você não é adúltero. Porque a lei de Deus diz assim, se você olhou para uma mulher com intenção má, você já adulterou com ela no seu coração. Então, qualquer pensamento mau na cabeça, na mente de Adão, desqualificaria Adão para viver no paraíso. Certo? Não era mais uma perfeita e perpétua obediência. Então, perfeita e perpétua obediência seria uma obediência absoluta. Uma obediência no pensamento, nos propósitos, nas ações, em todos os níveis. E perpétua tinha que ser contínua, não podia ser intermitente, não podia ser altos e baixos. Um dia eu obedeço, um dia eu estou bem, outro dia eu estou mal. Como que Adão um dia estava bem, né? Estava tratando Eva muito, muito bem, outro dia estava nervoso, sai chutando tudo por ali, falando palavrões para a mulher dele, para Eva. Isso não era perfeita obediência, certo? Perfeita obediência é aquela obediência absoluta que Deus exigia de Adão para que ele tivesse vida eterna. Está claro? E qualquer obediência dentro desse quadrante aqui é o quê? Positiva. Qualquer ponto que você quiser localizar dentro dessa obediência. Então isso aqui é o que nós chamamos também aqui, nesse quadrante aqui, é o quadrante do céu. Esse quadrante aqui é o quadrante da salvação. Esse quadrante aqui é o quadrante da vida eterna. Não há salvação fora disso aqui. Quero que vocês entendam isso. Deus não aceita nada, menos do que essa obediência que ele exigia de Adão. Para que eu, possamos estar no céu, nós temos que prestar essa obediência que Deus requereu de Adão. Isso está escrito. Está claro? Mas vamos lá. O que aconteceu? Eu não sei quanto tempo que ele obedeceu, ele estava crescendo, estava subindo, estava desenvolvendo o caráter, mas quando chegou a prova, o que aconteceu com a nossa irmãzinha Eva, né? O que aconteceu com a nossa irmãzinha Eva? E você fez assim, né, Ive? Qual foi o primeiro erro de Eva? Se afastar do marido. Primeiro erro. Não está de olho aberto, né? Mas ele tinha muita confiança em ela. Ele pensava que nada ia acontecer. Nós não estamos aqui para fazer uma guerra entre os sexos, né? Bom, aí Satanás, usando a estratégia dele, que nós conhecemos, muito sábio, muito esperto. A Bíblia diz que a serpente era os animais mais sábios, né? A pergunta que a serpente dirigiu a Eva: Deus disse que vocês não podiam comer de nenhuma das árvores? Não é isso que Deus tinha dito. O que Deus tinha dito? Eles podiam comer de todas, mas não podiam comer daquela específica. E em conversar com a serpente, trocar ideias com a serpente, nós sabemos finalmente o que aconteceu. Eva pecou, comeu do fruto. Eu quero dizer para vocês, eu creio que o pecado de Eva aconteceu antes dela comer o fruto. Eu acho que o pecado de Eva aconteceu no momento em que ela descreu da palavra de Deus. Deus disse: certamente morrerás. Quando a serpente disse: não morrerás, e ela comeu, ela creu na palavra da serpente.
e descreu da palavra de Deus. Alguém, para crer na palavra do diabo, tem que descrer da palavra de Deus. É isso que aconteceu. E, finalmente, ela pecou. Se o quadrante número 1 aqui nós estamos representando a salvação, qual é o quadrante da perdição dentro da mentalidade de vocês, dentro do plano cartesiano aqui? Um quadrante que está diametralmente oposto ao céu. É do inferno. Qual seria esse quadrante? Qual? O 3. Por que o 3? Negativo e negativo. Tudo é negativo aqui dentro. Então, vamos representar aqui da mesma maneira que há um ponto aqui, que a pessoa, da mesma maneira que uma pessoa pode estar salvo para sempre, pode estar perdido para sempre também. Pode ou não pode? Qual é o ponto que a pessoa está perdido para sempre? Qual é o pecado que a pessoa está perdida para sempre? É o pecado contra o Espírito Santo. Sabe qual é o pecado contra o Espírito Santo? Não é um pecado isolado, né? O pecado contra o Espírito Santo é aquele que você resiste à impressão do Espírito Santo, o trabalho do teu Espírito Santo no seu coração. Você rejeita uma vez, você rejeita 2 vezes, você rejeita 3 vezes. Você vai resistindo, 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 até o ponto que você não ouve mais a voz do Espírito Santo. E você começa até a inverter os valores, né? Aquilo que era certo, você acha que é errado. Aquilo que era errado, você acha que é certo. Você inverte completamente os valores, né? E é o trabalho enorme que o diabo está fazendo hoje para inverter completamente os valores da própria sociedade. Tudo, né? Hoje o diabo quer colocar na mente de todas as pessoas na nossa sociedade que o homossexualismo é algo normal. Está virando até modismo, né? Não é isso que está acontecendo? Esse é o trabalho do diabo. Se ele faz isso através das novelas, através da televisão, através da música, através do cinema, de todos os meios de comunicação. Bem, então da mesma maneira que há um ponto onde a pessoa está eternamente salva, há um ponto em que a pessoa pode estar também eternamente perdida, e esse é o pecado contra o Espírito Santo. Bem, eu não quero dizer que Eva e Adão, eles chegaram nesse ponto. Eles não chegaram nesse ponto porque Cristo veio apresentando um remédio para eles. Mas eles estavam dentro desse quadrante, eles estavam completamente perdidos. Então vamos imaginar assim, no quadrante número 1, dentro desse quadrante nós temos boas obras, positivo, caráter positivo. Nesse quadrante aqui nós temos boas obras, aqui tudo é boas obras, né? Que não podemos chamar de boas obras nesse caso, seriam más obras, né? Desobediência. E aqui o caráter também negativo. Bom, Adão e Eva, eles alcançaram algum ponto aqui dentro desse quadrante. E Cristo veio. Então vamos imaginar que Adão e Eva, eles estavam perdidos. Que nós devemos imaginar assim. Quando eles estavam aqui no ponto 0, eles podiam, eles tinham condições físicas, mentais, espirituais, para alcançar esse ponto aqui da perfeita e perpétua obediência. Tinham ou não tinham condições? Tinham, podiam alcançar esse ponto. Agora, depois que eles caíram aqui no quadrante número 3, onde existe desobediência e o caráter, porque o que acontece com aqueles nossos primeiros pais aqui, aconteceu um fenômeno muito mal para a nossa raça. Sabe, o diabo, através da queda dos nossos primeiros pais, introduziu na nossa natureza, no caráter dos seres humanos, algo muito mal que nós damos o nome de propensões pecaminosas ou tendências pecaminosas. O que seriam essas tendências pecaminosas? Nós temos já uma inclinação natural
para o pecado, porque o nosso coração, diz o Espírito de Profecia, ele foi depravado, ele foi pervertido pelo pecado. E antes aquilo que o homem tinha de nobre, de altruísmo, ele agora passou a ser um ser egoísta. Então, no nosso caráter, nós temos algo chamado propensões pecaminosas, tendências pecaminosas dentro do nosso caráter, que nos torna pecadores, mesmo que nós não cometamos pecados. Presta atenção no que eu estou dizendo. Você não precisa ensinar uma criança a ser egoísta para que ela se torne egoísta, porque ela nasce egoísta. Concorda? Você não precisa ensinar uma criança a mentir para que ela se torne mentirosa. Ela vai mentir, mesmo que ela não foi ensinada a mentir. Então aí nós falamos sobre a nossa natureza humana pecaminosa. Quando nós falamos da nossa natureza pecaminosa, nós temos dentro dessa natureza humana pecaminosa o que Paulo chamava o pecado que habita em mim, o pecado que mora em mim. Quando eu quero fazer o bem, esse não faço, e o mal que eu não quero fazer, quando eu vejo, eu já fiz. Por quê? Porque nós carregamos no nosso corpo, nos nossos membros, uma outra lei que ele chama a lei do pecado que mora nos meus membros. Agora, e a palavra de Deus diz assim que o pendor da carne é inimizade contra Deus e não está sujeita à lei de Deus, e nem em verdade pode estar. Então a pergunta que eu faço aos irmãos é o seguinte: neste quadrante aqui, nessas condições aqui, Adão podia obedecer? Podia. E aqui? Com natureza humana pecaminosa, com tendências pecaminosas, pode ele obedecer? Não. Nós temos essa confirmação no Espírito de Profecia. Não aqui dentro desse quadrante. Nós vamos passar aqui para um outro quadrante aqui, logo mais. Aqui nesse quadrante não. Certo? O texto diz assim: visto como somos pecaminosos, profanos, não podemos obedecer perfeitamente a uma lei santa. Não possuímos justiça em nós mesmos com a qual pudéssemos satisfazer as exigências da lei de Deus. Essa é uma declaração muito clara e específica do Espírito de Profecia. É claro? Deixa eu ler novamente. Não podemos satisfazer as reivindicações. Já estou lendo outro texto. Não podemos obedecer perfeitamente a uma lei santa, não possuímos justiça em nós mesmos com a qual pudéssemos satisfazer as exigências da lei de Deus, visto como somos pecaminosos e profanos. Então nós estamos exatamente nessa condição, estamos perdidos. O texto está no livro Caminho a Cristo, página 62. Deixa eu ler o texto todo para que os irmãos entendam o que nós falamos até aqui agora, porque esse texto aqui, ele resume o que nós tivemos explicando para os irmãos até aqui. Diz assim o texto: a condição de vida eterna é hoje justamente a mesma que sempre foi, exatamente a mesma que foi no paraíso, antes da queda de nossos primeiros pais. Perfeita obediência à lei de Deus, perfeita justiça. Se a vida eterna fosse concedida sob qualquer condição inferior a essa, correria perigo a felicidade do universo. Todo estaria aberto o caminho para que o pecado, com todo o seu cortejo de infortúnios e misérias, se imortalizasse. E continuando, a serva do Senhor diz assim: visto como somos pecaminosos e profanos, não podemos obedecer perfeitamente a uma lei santa, não possuímos justiça em nós mesmos com a qual pudéssemos satisfazer as exigências da lei de Deus. E no desejado ela diz assim: a lei requer justiça, vida justa, caráter perfeito, isso não tem um homem para dar. Não pode satisfazer as reivindicações da santa lei divina. Bem, mas agora alguém diz assim: ah, não, mas eu não posso sem Cristo, né?
Mas se eu me converto, então eu posso obedecer à lei de Deus. A pergunta: você pode obedecer à lei de Deus como Adão tinha que obedecer à lei de Deus aqui? Se eu ler um texto que diz assim, olha, o texto diz assim, está no livro Santificação, página 90 e 91. Aquele que está verdadeiramente procurando a santidade de coração e vida, quem é que está procurando santidade de coração e vida? É um convertido ou não converso? Convertido. Deleita-se na lei de Deus. Veja só, está falando de alguém que tem prazer na lei de Deus. Lamenta unicamente o fato de que fica muito aquém de satisfazer as suas reivindicações. Mesmo aquele que está buscando a santificação da vida, ele lamenta, ele chora, porque ele fica muito aquém de satisfazer as exigências da lei de Deus. E você pode ter uma obediência hoje, mas é uma obediência intermitente, né? De altos e baixos. Então, esta obediência aqui é uma obediência que, infelizmente, nós estamos perdidos dentro desse quadrante. Agora, vamos falar um pouquinho sobre Cristo. Então, nós estamos num abismo. Outra coisa, nós estamos aqui num abismo mesmo. E a Moai diz assim, nós estamos num abismo. Nós estamos num abismo porque as condições não podem ser mudadas. Deus não muda as regras do jogo. Deus não pode mudar. A lei de Deus é o reflexo do seu caráter. Deus não pode mudar as condições de vida eterna. As condições de vida eterna hoje são as mesmas que foram para Adão no paraíso. Nós já lemos, né? Perfeita e perpétua obediência. E qual é a condição de vida eterna para nós hoje? A mesma condição. Deus não muda as condições. É tanto que quando o jovem rico chegou para Jesus e perguntou assim, mestre, o que farei para lhe dar a vida eterna? Qual foi a resposta de Jesus para o mestre? Guarde os mandamentos. Qual é a condição de salvação, de vida eterna? Obediência, guardar os mandamentos. Mas só que tem que ser uma obediência dentro desse quadrante aqui. Está claro para vocês? Perfeita e perpétua. Essa é a condição. Por que o homem está num abismo intransponível? Porque quando ele estava aqui, ele podia chegar aqui. Mas agora que ele está aqui nesse quadrante aqui, ele tem condições de chegar aqui? Não, não tem condição. Então ele está, como dizemos aqui, irremediavelmente perdido. Mas o Espírito Profecia diz assim, mas o Senhor providenciou para nós um meio de escape. Uma saída. Aqui que entra o plano da salvação. Aqui que entra também a justificação pela fé. Que nós falamos hoje de manhã. Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo. Jesus veio, foi enviado a esse mundo. E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quando Jesus nasceu, só há 2000 anos atrás, de Maria, dentro do nosso plano cartesiano aqui, onde Jesus foi colocado? Onde que ele nasceu? Ele foi colocado no ponto zero. Em que sentido falamos no ponto zero? Quando Jesus nasceu, ele tinha pecado? Ele tinha mancha de pecado? Ele tinha propensões para o pecado? Ele tinha um caráter completamente desenvolvido como criança? Também não. Então, nesse sentido, ele estava como Adão antes da queda. Então, vamos colocar Jesus aqui. Mas ele também tinha uma desvantagem com relação ele tinha uma desvantagem com relação a Adão. Sabe por quê? Por causa da lei da herança. Ellen White diz que ele nasceu 4.000 anos depois do pecado, e ele se submeteu à lei da herança. O que é a lei da herança? Tudo aquilo que os seus ancestrais, os seus antepassados foram, lembra os antepassados de Jesus? Uma prostituta chamada Raabe, né? E Salomão,
Salomão, mulherengo, né? E a irmã White deu até uma ideia assim, que ele começou a partir para um outro lado meio feminista, né? E quem mais? Davi e tantos outros. Tamar também. Bem, mais uma pergunta: o pecado que eles cometeram lá no passado de alguma maneira afetou o caráter de Jesus? Afetou em alguma coisa o nascimento de Jesus? Afetou sim. Em que aspecto afetou? Fisicamente afetou Jesus, porque Jesus, ele não nasceu com uma estatura física, com a força física de Adão antes do pecado, concorda? Então ele tinha todas as necessidades de um homem da sua época. E ele não fingiu, diz o Espírito de Profecia, assumir a natureza humana. De fato, ele assumiu a natureza humana. Ele se tornou como um de nós fisicamente. Está claro? Ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha cansaço, ele passava por circunstâncias que Adão lá no paraíso não ia passar. Concorda? Então, vamos falar que geneticamente e na sua carne, fisicamente, Jesus, ele tinha uma desvantagem com relação a Adão, mas na sua mente nunca foi introduzido o pecado. Ele não tinha tendência para o pecado. Hoje existe uma polêmica muito grande nos meios teológicos, entre os teólogos adventistas e também entre os protestantes e reformistas, né? Existe hoje um debate com relação a isso, porque como é que Cristo veio? Se dá um nome teológico, deixa eu falar para vocês aqui, porque quando vocês ouvirem isso, vocês vão se lembrar do que estamos dizendo. Chama pós-lapsariana ou pré-lapsariana. A palavra lapsar é uma palavra latina que quer dizer queda. Pós-lapsariana significa pós-queda, depois da queda, é o prefixo, depois da queda. Pré-lapsariana significa antes da queda. Então nós vamos dizer assim, há um documento da irmã White tão precioso, é um documento inspirado, nós queremos que é inspirado por ela. E eu quero dizer que nesta área que nós estamos tocando agora, essa área chama Cristologia, muitos bons teólogos adventistas, eles tropeçaram nessa área. Entre eles, inclusive, estão o Jones e o Waggoner. Eles tropeçaram nessa área, porque eles acreditavam que Cristo, ele veio com a natureza de Adão depois da queda. Há umas implicações muito terríveis quando nós acreditamos que ele veio depois da queda. Quais são as implicações que nós acreditamos que ele veio depois da queda? Se ele veio depois da queda, né? E ele obedeceu em todos os pontos aqui, não foi tentado, nunca pecou, viveu aquela vida maravilhosa, ele venceu, né? Nunca pecou, ele alcançou esse ponto aqui do que nós estamos chamando de PPO, aqui, perfeita e perpétua obediência. Por que então eu também, se ele veio exatamente como eu, também posso alcançar, né? Aí você começa uma competição com Cristo, né? Você tem que competir com Jesus, porque você tem que... E nós temos que entender, que eu quero que vocês entendam agora, que dentro do plano da salvação, Jesus é modelo, sim. Nós temos que... Depois eu vou falar desse plano aqui, vocês vão entender aqui. Mas em termos de vida eterna, Jesus não é modelo. Jesus, ele é substituto. Alguém que veio fazer por você aquilo que você não podia fazer. Mas antes de ler isso aqui, deixa eu voltar novamente aqui. Eu quero ler para vocês esse texto que fala sobre Cristo. O texto diz assim: Cristo é chamado
o segundo Adão, em pureza e santidade, unido com um Deus e amado por Deus. Ele começou, olha esse texto como é um texto interessante. Ele começou onde o primeiro Adão começou. Ele começou onde o primeiro Adão começou. O primeiro Adão não começou aqui, o primeiro Adão começou aqui. Aqui nós estamos falando então da natureza humana perfeita de Jesus Cristo. Certo? Ele não tinha tendências para o pecado. Voluntariamente ele passou sobre o terreno onde Adão caiu e restituiu o fracasso de Adão. Outro texto, esse texto se encontra num testemunho em inglês, Youth Instructor, de junho 2, 1898. Mas se vocês têm o nosso livro Salvos pela Graça, você tem todos esses textos aqui. Vou mostrar para os irmãos que esse foi o primeiro material que nós preparamos sobre justificação pela fé para a conferência de 1988, para o centenário da fé. Esse material nós preparamos nas palestras que foram dadas lá na Bahia, em 1980. Quem estava lá na Bahia? Quem estava na Bahia? Olha lá. Josias. A publicação da Esther. Quem sabe o que é Esther? Escola Superior de Teologia Reformista. Escola Superior de Teologia Reformista. Né? Preparou esse material, nós temos aqui todos esses textos. Pode fazer cópia dela, não tem direitos autorais não. Agora né, como está dizendo a Sandra, porque nós temos muita dificuldade para poder imprimir esse material. Nós tínhamos até alguns gráficos aqui dentro desse material, que olha, onde Adão começou, onde Adão devia chegar, onde Cristo, então temos todos esses gráficos aqui. Hoje eu ampliei um pouquinho mais dentro do cartesiano. Naquele tempo nós só tinha uma régua só na vertical, mas está aqui. Esse texto que eu queria ler para vocês, que diz assim, olha: ao tratar da humanidade de Cristo, necessitais de diligentemente resguardar cada asserção, a fim de que vossas palavras não sejam tomadas significando mais do que implicam. Nunca, diz a Espírito de Profecia, nunca, de forma alguma, deixeis nas mentes humanas a mais leve impressão de que uma nódoa ou inclinação para a corrupção tenha repousado sobre Cristo, ou que ele de algum modo tenha cedido à corrupção. Como homem ele foi tentado em todos os pontos, porém é chamado santo. E agora ela diz assim, que cada ser humano seja divertido quanto a tornar Cristo completamente humano, tal como um de nós, pois isso não pode ser. Cristo era como um de nós? Não. Ele era como um de nós? Era. Porque a Bíblia diz. Ele foi feito semelhante aos seus irmãos. Mas ele era completamente como um de nós? Não. Ele era como um de nós, não completamente como um de nós. Qual é a diferença entre Cristo e nós? Qual a diferença entre Cristo e você? Não é somente esta. Ela vai explicar aqui. Ela vai explicar aqui exatamente a diferença. Deixa eu falar outra coisa aqui. O nascimento. Hoje nós falamos sobre o nascimento, o novo nascimento, né? Eu nasci por um ato de amor entre meu pai e minha mãe, lá atrás, há muitos anos atrás, né? Eu sou o resultado de um cruzamento, de uma paixão, de um amor entre um homem e uma mulher. Eu estou aqui hoje, eu existo. Da vontade da carne, porque diz aí, da vontade do varão. Não é o que nós vemos hoje de manhã? Jesus, ele nasceu da vontade da carne do varão? Estão percebendo a diferença aqui? Ele foi resultado do cruzamento entre um homem e uma mulher? Não. O que estava no ventre de Maria, o que era?
Quem que gerou o Filho de Deus no ventre de Maria? O Espírito Santo. Está entendendo? É por isso que Jesus é o único, é chamado unigênito. A palavra unigênito daí, ela vem de uma palavra grega que significa o único na sua espécie. Não tem ninguém como Jesus Cristo. O único na espécie foi Jesus Cristo, porque ele foi o único que nasceu, gerado pelo Espírito Santo. Então vamos dizer assim, de Maria, há poucos dias nós estávamos discutindo, a gente participa agora de temos alguns grupos no WhatsApp, muito bons, de discussão teológica. Eu estava participando de um grupo e o irmão falou assim, então agora o irmão está trazendo aqui aquela doutrina da Imaculada Conceição, né? Jesus teve que nascer essa doutrina diz assim, que Maria foi imaculada a fim de que ele pudesse gerar um filho imaculado. Falei, não. Nós devemos lembrar que nós não cremos na teoria da Imaculada Conceição. Mas nós devemos entender que o que estava no ventre de Jesus também estava imaculado. Por quê? Porque veio de quem? Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então aí que nós entendemos que ele não era completamente como um de nós. Se fisicamente ele era como um de nós, porque ele tinha, vamos dizer, os mesmos traços físicos, ele tinha as mesmas fraquezas que nós temos, mas espiritualmente ele não era como um de nós. E ela continua dizendo assim, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim, nada que corresponda à tentação. Em nenhuma ocasião cedeu em resposta às suas múltiplas tentações. Nem uma vez Cristo pisou o terreno de Satanás para dar-lhe alguma vantagem. Satanás nada encontrou nele para animar suas investidas. E ela continua dizendo assim, Cristo é chamado segundo Adão, em pureza e santidade, unido com Deus e amado por Deus. Ele começou onde o primeiro Adão começou. Já lemos esse texto para os irmãos. Então, uma outra pergunta. Na verdade, Cristo foi colocado aqui, nós já lemos para vocês. O que ele veio provar? Cristo veio provar que o homem que está aqui, no terceiro quadrante, dentro desse plano cartesiano, pode obedecer perfeitamente a lei de Deus. É isso que ele veio provar? O que ele veio provar? Vamos ler aqui o texto. Diz assim, Cristo veio à terra, tomando sobre si a humanidade e constituindo-se representante do homem, para mostrar no conflito com Satanás, que o homem, tal como Deus o criou, quem é este homem? Tal como Deus o criou? Adão. Unido ao Pai e ao Filho, poderia obedecer a todo reclamo divino. Está claro? Ele veio provar que Adão não precisava ter caído. Ele veio provar que Adão não precisava ter pecado. Então é aqui também que entra um outro problema, porque quando Adão pecou, ele provou uma mentira, quando ele podia provar uma verdade. Então deixa eu explicar isso melhor para os irmãos. Ele podia obedecer? Podia. O que o diabo dizia? Não podia. Mas ele podia. Quando o diabo estava dizendo que ele não podia, o diabo estava dizendo uma mentira. Certo? E o homem ele podia provar a verdade de Deus, ou ele podia provar a mentira do diabo. E, em vez de provar a verdade de Deus, ele provou a mentira do diabo. E quem saiu em vantagem aí? Se criou aí um question mark, um ponto de interrogação na mente dos habitantes do mundo todo, porque o Adão, em vez de provar a verdade de Deus, provou a mentira do diabo. Então o plano da redenção tinha que resolver esse problema de Deus, era um problema de Deus, e o problema do homem que estava aqui completamente perdido. E a solução foi exatamente Jesus Cristo. Ele veio aqui e, graças a Deus, aonde Adão falhou, Cristo, ele venceu. E ele chegou nesse ponto de perfeita e perpétua obediência no seu caráter. Ele alcançou esse ponto aqui. Então, quando nós falamos
Isso aqui aconteceu em 33 anos. Eu coloquei esse ponto aqui, sabe por quê? PPO é igual a 33. Que é 3 daqui, 3 daqui. Tá? 33 anos de perfeita e perpétua obediência de Jesus Cristo. Ele desenvolveu um caráter perfeito, ele prestou perfeita e perpétua obediência a Deus, ele satisfez plenamente os requisitos da lei de Deus, as demandas da lei de Deus. Então ele podia voltar para o céu e dizer assim: Pai, olha, já obedeci, o caráter de Deus aqui já foi reivindicado, né? Ele provou que o diabo estava dizendo uma mentira, ele voltava para o céu e estava tudo feito. Mas quem estaria perdido? O homem. Então teve que acontecer algo aqui. Embora ele alcançou aqui, ele desceu aqui. Ele desceu nesse ponto. Mas quando nós falamos que ele desceu aqui, não é uma descida, vamos dizer, de fato. É de imputação. E quando nós falamos de imputação, nós estamos falando de você colocar no crédito de alguém. Cristo nunca pecou, mas ele disse assim: Pai, faça o seguinte. Transfere todos os pecados do homem, coloque sobre mim, certo? E você me faz de mim o maior de todos os pecadores. Então, todos os pecados que todos os homens, de todas as eras, de todas as épocas, desde Adão até o último que vai morrer, ele assim: coloque sobre mim, Pai. E Deus colocou sobre ele, certo? Então, foi atribuído a ele. Então, ele foi considerado. E porque ele foi considerado e que ele assumiu de fato os nossos pecados, ele teve que ser tratado como o maior pecador, precisava ser tratado. Então, Jesus Cristo, ele tomou essa posição, ele desceu aqui, neste ponto. E o Espírito de Profecia diz assim: ele foi tratado como o maior pecador merecia ser tratado. Ele morreu a morte eterna, a morte do pior ímpio que mereça morrer. Cristo morreu por Hitler? Morreu. O sacrifício dele era suficiente para pagar os pecados de Hitler? Era. Cristo morreu por Napoleão? Morreu. Por todos os grandes pecadores, Cristo morreu. Certo? Porque por imputação, todos os pecados foram colocados sobre ele. E ele foi crucificado. Vamos colocar que Cristo morreu neste ponto, né? Morreu neste ponto. Tá? Ele foi tratado como nós merecíamos. E onde está a beleza do Evangelho? A beleza do Evangelho está aqui. O que nós entendemos então por salvação pela graça? A palavra graça significa favor imerecido. Algo que você não merece. E Lutero dizia assim: graça é uma disposição que há no coração de Deus de fazer com que o inaceitável se torne aceitável. Porque nós éramos inaceitáveis. Porque na verdade o que nós merecemos, nós que estamos nesse quadrante aqui, o que nós merecemos aqui é a morte. Então ele sofreu tudo que nós merecemos. Para fazer o quê? Para nos dar direito a tudo aquilo que ele merece. O que Cristo merece? Porque ele obedeceu perfeitamente 33 anos de vida. O que ele merece? Vida eterna. Estou escrevendo um livro. O nome do livro é Salvação pelas Obras. É salvação pelas obras. Deus não aceita nada menos do que perfeita e perpétua obediência. Mas nós falamos que a salvação é pela graça. Como que é isso? Pelas obras de Cristo, né? Alguém tem que obedecer no teu lugar, porque é isso que a lei de Deus demanda, né? Alguém tem que trabalhar para manter a casa, não é isso que diz assim? Então Cristo, ele veio a esse mundo e tudo aquilo que Deus demandou, tudo aquilo que Deus exigiu de Adão, que exige de você, que exige de mim, Cristo passou aqui, certo? E ele alcançou a vitória. Então, quando você escutar falar assim de justiça de Cristo, a memória diz que justiça é obediência à lei. O que é a justiça de Cristo? A obediência de Cristo. Certo? Quando falamos dos méritos de Cristo, o que é os méritos de Cristo?
A obediência de Cristo, seus méritos de Cristo. Que ele desenvolveu e alcançou isso em 33 anos de vida. Mas ele morreu aqui. Então a beleza do Evangelho está aí. Quando você aceita Jesus como seu Salvador pessoal, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, que não nasceram segundo a vontade da carne, nem segundo a vontade do varão, mas segundo a vontade de... Então, quando você aceita Jesus Cristo aqui pela fé, da mesma maneira que foi por imputação de Jesus Cristo aqui, os méritos de Jesus é imputado, é creditado por você. Então, você é tirado desse quadrante aqui, e você não é colocado aqui nem no ponto 0, nem no ponto 1, nem no ponto 2, mas você é colocado aqui, ó, você está no céu. Isso é chamado, é o que nós chamamos de justificação pela fé. O que é justificação pela fé? Deus toma a sua fé, Deus toma a sua crença, como sendo a sua obediência, perfeita e perpétua obediência. Quando perguntaram para Jesus assim, o que faríamos para fazer as obras de Deus? O que Jesus respondeu? As obras de Deus são essas, que criaram naquele que Ele enviou. Então, quando nós aceitamos a Jesus Cristo pela fé, nós somos tirados desse ponto aqui, nós somos colocados nesse ponto aqui. Aí Paulo diz assim, nós estamos assentados nos lugares celestiais. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós estamos assentados nos lugares celestiais. Você é tirado daqui e é colocado aqui. Não aqui, mas aqui. No céu, salvo. Está claro? Está entendendo? Então, a troca de Cristo ter colocado aqui para colocar você aqui é o que nós chamamos de justificação pela fé, ou salvação pela graça. Está claro? Quando nós falamos pela fé, a fé é o dom que Deus nos dá para aceitar Jesus Cristo. Então vamos dizer, a fé é como o copo, certo? E a graça é como a água que está dentro do copo. Você precisa do copo para poder beber a água, né? Quando você manifesta a fé em Jesus Cristo, você recebe a graça. O que é a graça? A graça é o perdão dos pecados que você não merece, mas Deus lhe dá. E por isso nós devemos dizer amém, porque nós somos salvos pela graça. E outra coisa, e as exigências de Deus, elas continuam sendo válidas? Qual é a condição de vida eterna? Perfeito, perpétuo. Quem que fez isso por você? Jesus. Quando você aceita Ele, a perfeita e perpétua obediência dele é sua pela graça. Está claro? Bom, você está aqui pela fé, pela graça. Mas na realidade você é batizado. Você aceitou Jesus, você vai lá, o pastor te batiza, você é batizado, né? Você confessou Jesus, e você sai da água, você está tão contente. No outro dia, quando amanhece o dia, você percebe, você se belisca assim, eu sou a mesma pessoa. Está aqui, ó, eu ainda tenho desejos, eu ainda tenho vontades, e eu percebo que eu ainda tenho coisas na minha vida que eu preciso vencer ainda. Por quê? Será que quando você aceita Jesus pela fé, se bem que você é colocado aqui pela fé, você está salvo aqui em Cristo Jesus, em você mesmo, na sua natureza, será que há uma mudança do dia para a noite, no momento que você aceita, que você não tem mais nenhuma tendência, nenhum desejo de pecar, que você não vai pecar mais, você se torna uma pessoa impecaminosa, é isso, né? Você alcança um estado de impecabilidade porque você aceitou Jesus Cristo? Não. Então a morte diz assim, em Cristo nós somos justos, nós somos santos, mas em nós mesmos nós continuamos ainda pecadores. Você ainda está aqui. Mas só que eu quero dizer uma coisa para você agora. Eu acho que o quadro cartesiano vai nos ajudar pelo seguinte: quando você nasce de novo, você é tirado daqui, pela fé você está aqui, mas em você mesmo, pelo menos ele muda você de quadrante. Você passa para cá agora. Por quê? Será que a partir daqui você pode praticar boas obras, boas ações? Você pode obedecer? Pode ou não pode? O homem em Cristo pode obedecer à lei de Deus ou não? Pode. Mas como é que está o caráter dele ainda? Ah, aqui temos um problema. O caráter ainda está com a... O que tem no caráter dele ainda?
manchas, ainda tem aquelas tendências pecaminosas. Então eu quero colocar o homem salvo, por exemplo, pela graça ele está no quadrante 1, no céu. Nele mesmo, antes de aceitar Cristo, ele está no quadrante 3, caráter negativo e obras negativas. O fariseu, eu não quero falar sobre o fariseu, porque eu entendo que o fariseu está aqui no quadrante 2. Hoje nós não vamos falar sobre isso aí. Não é exatamente fariseu. Isso aqui são pessoas que estão lá no mundo, pessoas boas, têm até um caráter bom, mas as obras são que elas não conhecem, elas estão bom. Mas vamos colocar então o homem, depois do novo nascimento, ele é colocado aqui. Ele agora começa um processo de crescimento, que nós chamamos também de obediência, tá? Então ele começa um processo de obediência aqui. O Espírito Santo vem, te convence do pecado, te induz a obediência, você obedece, né? A sua obediência, nós vamos falar depois, não vamos falar hoje, porque não vai dar tempo, ela glorifica a Deus, ela tem vários objetivos dentro desse quadrante, ela serve para justificar a Deus, elas glorificam a Deus, né? A obediência também ajuda no desenvolvimento do seu caráter, no caráter cristão, porque você precisa ser adaptado para o céu, e você começa um processo de crescimento aqui, um processo de obediência. Há uma outra pergunta que eu quero falar para você. No processo do novo nascimento, na salvação pela graça, tem que haver algum esforço da parte humana? Tem vários textos da Ellen White que não precisamos nos esforçar. Eu posso ler uns 3 ou 4 textos que elas dizem que não precisamos nos esforçar. Para sermos justificados pela fé e salvos pela graça, não precisamos fazer esforço nenhum. Precisamos apenas fazer o quê? Aceitar. Mas no processo de santificação que acontece aqui no quadrante número 4, aqui no quarto quadrante, existe algum esforço da nossa parte? Existe. Existe. Eu falei, não para alcançar aqui, porque você está aqui, você não vai alcançar lá. Certo? Existe sim algum esforço. Quer ver um texto muito bonito? Eu vou ler 2 textos para vocês entenderem essa questão do esforço e não do esforço. Porque vocês vão encontrar, até parece que há contradições no Espírito de Profecia, mas não há contradições, é só você saber localizar o texto dentro do plano da salvação. Quando a Ellen White diz assim que não temos que nos esforçar, ela está falando aqui. Quando ela fala que nós temos que nos esforçar, ela está falando dentro do plano da santificação. Quer ver esses 2 textos? Deixa eu ler para vocês. No livro Fé e Obras, página 105. Olha o que ela diz aqui. Página 197. 97, na verdade. Nunca podemos alcançar a perfeição por nossas próprias boas obras. A pessoa que vê a Jesus pela fé rejeita sua própria justiça. Encara a si mesmo como incompleta, seu arrependimento como insuficiente, mais forte fé como sendo apenas debilidade, seu mais custoso sacrifício como escasso, e se prostra com humildade ao pé da cruz. Mais uma voz lhe fala dos oráculos da palavra de Deus. Com estupefação ele ouve a mensagem. Nele, quem é ele aqui? Nele. Estais aperfeiçoados. Agora tudo está em paz nessa pessoa. Não precisa mais esforçar-se. Olha o que ela diz aqui. Não precisa mais esforçar-se para encontrar algum merecimento em si mesma, alguma ação meritória pela qual alcance o favor de Deus. Nós não precisamos fazer nenhum esforço, está claro? Para alcançarmos o favor de Deus, para que Deus fale assim, você é bonzinho, eu vou te aceitar, vou te dar vida eterna pelo esforço que você está fazendo. Nicodemos acreditava nisso, mas eu vou fazer o melhor e Deus completa. Aqui Deus não completa nada no plano da salvação. Deus ele faz tudo. Porque a perfeita obediência foi de Jesus Cristo, não foi minha. Ela é minha pela fé quando eu aceito Ele. E é inteiramente de graça. Não é nem fé, mas obras.
A teologia que é fé mais obras é católica, é pagã. A fórmula da salvação não é fé mais obras. A fórmula da salvação é graça, inteiramente pela graça. Está claro? Então não precisamos esforçar, você não precisa fazer nenhum esforço. Aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Guarda do sábado, reforma de saúde, reforma do vestuário, qualquer coisa que você pensar que você quer fazer para alcançar o favor de Deus, é inútil, não vale nada. Está claro? Eu não quero dizer que isso não tem valor. Eu estou dizendo que para você alcançar o favor de Deus, isso não tem valor nenhum diante dele. É você tentar substituir a justiça de Cristo pelos seus trapos de imundície, pelas folhas de figueira. Está muito claro para vocês? Agora, isso não significa que você, depois que passa pelo processo do nascimento, que você vai desprezar todas essas coisas. Fala assim, eu já fui salvo pela graça, não tem mais nada o que fazer. Paulo diz assim, vamos permanecer no pecado para que a graça abunde? O que ele disse? De maneira nenhuma. Existe esforço humano? Existe. Existe esforço humano para alcançar o favor de Deus? Não. Está claro? Então vamos ver em que há o esforço humano. Outro texto, no texto Atos dos Apóstolos. Ela diz assim, olha. Atos dos Apóstolos. Página 314 no meu iPad aqui, mas eu acho que no livro de vocês é página 560, por aí mais ou menos. Diz assim, a santificação não é obra de um momento, de uma hora, de um dia, mas da vida toda. Não se alcança com feliz voo dos sentimentos, mas é o resultado de morrer constantemente para o pecado e viver constantemente para Cristo. Não se pode corrigir os erros, nem apresentar reforma de caráter por meio de esforços débeis e intermitentes. Só podemos vencer mediante longos e perseverantes esforços. Está percebendo que agora está falando de esforços aqui? Longos e perseverantes esforços para vencer o poder do pecado na nossa vida. Isso se dá dentro do plano da santificação. Por quê? Você tem uma natureza humana pecaminosa, o Espírito Santo está trabalhando com você para te convencer do pecado, você agora começa uma luta, né, daquela luta lá de Romanos capítulo 7, porque você já conhece a lei de Deus, você sabe qual é a vontade de Deus, você quer fazer a vontade de Deus, você luta cada dia para vencer, e essa luta e as vitórias que você obtém nesta luta, você começa um processo de amadurecimento na vida cristã, você começa um processo de crescimento na vida cristã, mas você, quero dizer para você o seguinte, qualquer coisa que você chegar aqui, qualquer ponto que você chegar nesse quadrante, sempre vai haver aqui um negativo mais positivo. Sempre um negativo mais positivo. Que dentro desse quadrante há o positivo das obras, mas há o negativo do quê? Do caráter. Por que é o positivo das obras aqui? Porque o Espírito Santo te leva você a fazer boas obras. Aí lá no primeiro mensagem escolhida, já fala assim, a obediência, a contrição, o louvor, tudo que sai de bom de você é a operação do Espírito Santo na sua vida. Mas ela fala assim, mas passando pelos corruptos canais da humanidade, ela fala, as orações, os atos de confissão sobem dos crentes fiéis. Ela está falando de quem? Dos crentes fiéis. Mas passando pelos corruptos canais da humanidade, saem tão contaminados que a menos que seja molhado aí da justiça de Cristo, não são aceitas por Deus. Significa que tudo que você faz de melhor aqui, tem algum valor? Tem. Tem algum valor? Tem. Tem sim. Porque você precisa se habilitar para o céu. Você precisa crescer na vida cristã. Deus vai ser glorificado na sua vida. Você vai ser uma bênção para você e uma bênção para as outras pessoas. Para todos. Mas tem algum valor para te recomendar o favor de Deus, para te dar vida eterna?
Não, por quê? Porque ela fala assim, sai tão contaminadas pela corrupção inata que está no nosso coração. A pessoa vai sair fazer trabalho missionário, faz um trabalho tão bonito aí chega aqui na igreja, vai dar um testemunho. Quando a pessoa dá um testemunho, sempre dá uma pontinha de orgulho. Não, olha, finalmente nós fizemos um trabalho bonito, olha que trabalho legal que nós estamos fazendo, né? Sempre há. Eu não quero dizer que não precisamos fazer esse trabalho, mas há algo inato na nossa natureza que é contrário ao amor de Deus, que é o que cheira o egoísmo na sua vida. Então nós podemos crescer aqui. Qualquer ponto que você chegar aqui, qualquer ponto que você localizar dentro desse quadrante, vai dar sempre positivo. Qualquer ponto que você localizar dentro do plano cartesiano, dentro do quadrante número 3, vai dar sempre negativo mais negativo. Qualquer ponto que você localizar aqui, dentro do quadrante 4, do plano cartesiano, vai dar um positivo mais um negativo. E por isso que Deus não pode aceitar. Deus só aceita positivo e positivo. E quando é que você vai prestar essa obediência que vai ser positivo mais positivo? Quando? Aí há um questionamento aí, né? Quando? É uma pergunta, né? Então eu fiz o seguinte, no meu gráfico eu fiz o seguinte, ó, eu coloquei esse ponto aqui como sendo o ponto que Adão devia chegar, e descemos essa linha, que ele não chegou e é o ponto que Cristo alcançou. Então, nós nunca vamos chegar no nosso crescimento espiritual no ponto zero que Adão estava, porque Adão, quando estava no ponto zero, ele ainda tinha que passar pela prova, e ele falhou. Na imortalidade, quando Cristo voltar, nós vamos chegar no ponto, eu não vou chegar mais no ponto zero, porque nós não vamos ser sujeitos à tentação. Nós vamos chegar a um ponto que nós vamos estar fora do alcance do pecado. E Adão, quando foi criado, não estava fora do alcance do pecado, está claro? Então, no nosso plano cartesiano, nós vamos representar o seguinte: ele vai crescer, vai chegar nesse ponto aqui, certo? Porque quando ele chegar nesse ponto aqui, vamos dizer que as obras, elas vão ser sempre positivas, e vai alcançar um ponto em que no caráter já não há mais mancha. O caráter vai estar positivo também. A partir daqui, ele ainda deve continuar crescendo. Será que depois que nós alcançamos, eu coloco esse ponto aqui como sendo na volta de Jesus, tá? Porque na volta de Jesus Cristo é que o nosso corpo mortal vai ser revestido de imortalidade. E o texto eu tenho um texto aqui que diz assim, deixa eu ler esse texto para vocês. O texto está no livro Conselho Pais, Professores e Estudantes, na página 20. Há tendências hereditárias e cultivadas para o mal que precisam ser vencidas. O apetite e a paixão devem ser postos sob o controle do Espírito Santo. Agora presta atenção que o irmão White escreveu aqui. Não há fim ao conflito do lado de cada eternidade. Onde é o lado de cada eternidade do nosso gráfico? O lado de cada eternidade é qualquer coisa abaixo do zero. Acima, vamos dizer, do lado de lá da eternidade é tudo que está acima de zero. Ela falou, não há fim ao conflito do lado de cada eternidade. Outro texto que ela escreveu assim, olha. Não podemos dizer sou sem pecado, até que seja transformado este corpo abatido para ser igual ao seu corpo da sua glória. Se, porém, procurarmos constantemente seguir a Jesus, pertence-lhe a bendita esperança de ficar em pé diante do trono de Deus. Não podemos dizer estou sem pecado, até quando? Que está o texto aqui? Até que seja transformado esse corpo abatido para ser igual ao seu corpo glorioso. Outro texto. Enquanto reinar Satanás, teremos de subjugar o próprio eu e vencer os pecados que nos assaltam. Enquanto durar a vida, não haverá ocasião de repouso, nenhum ponto a que podemos atingir e dizer, alcancei tudo completamente. Enquanto reinar Satanás, enquanto durar a vida, ou enquanto Cristo voltar.
Agora tem outro texto que ela diz assim: então os remidos receberão as boas-vindas, as moradas que Jesus lhes está preparando. Então seus companheiros não serão mais as criaturas vis da terra, mentirosos, idólatras, impuros e incrédulos, mas conviverão com os que venceram a Satanás e por meio da graça divina formaram um caráter perfeito. Toda tendência pecaminosa, toda imperfeição que aqui os afligia terá sido removida pelo sangue de Cristo. E a excelência e o resplendor da sua glória, que sobrepuja em muito ao brilho do sol, a ele se comunicam. E dele se irradia a beleza moral e perfeição de seu caráter, de valor incomparavelmente superior à glória externa. Acham-se irrepreensíveis perante o grande trono branco, compartilhando a dignidade e os privilégios dos anjos. Quando acontece isso? Quando? Depois da volta de Jesus, né? Então, nós vamos crescer até que chegarmos nesse ponto. E aqui nesse ponto, ainda vamos continuar crescendo. Mas esse crescimento que acontece aqui, já nós estamos livres das tentações de Satanás, certo? Aqui vai ser uma obediência constante, vamos ter um crescimento progressivo lá no céu, ainda vamos continuar crescendo e progredindo, né? Aqui sim nós vamos poder oferecer a mesma obediência que Adão podia oferecer aqui e Cristo ofereceu aqui. Aqui nós não vamos mais precisar da graça. Concorda comigo? Há o reino da graça e o reino da glória. No reino da graça só se aceita pecadores. Se você é santo, esse reino não pertence a você. O reino da glória é para os salvos, para os santos, né? Então, muitas vezes nós confundimos. Nós queremos que as pessoas vivam no reino da glória, quando eles ainda estão no reino da graça. Eu acabei falando demais. Vou parar aqui, porque penso que vocês já entenderam aqui. Tentei explicar dentro do gráfico cartesiano para vocês terem uma ideia melhor. Está claro? Então, talvez essa ideia de positivo, positivo, negativo, negativo, positivo mais negativo, lá, positivo mais negativo, dá para vocês terem uma ideia melhor do plano da salvação. Então, vamos ter alguns momentos mais para responder as perguntas dos irmãos. Agora eu quero parar de ler e vamos falar. Só um minutinho. É uma coisa que eu não consigo entender. Então, vou aproveitar a oportunidade com o professor irmão Juraí. Por que em Tiago está escrito assim, que a fé sem obras é morta? É porque é morta, né? Está escrito lá, nós não podemos duvidar o que ele escreveu. Quem tem fé não tem que ter obra? É morta mesmo. Uma única coisa que eu quero que os irmãos entendam é o seguinte: Tiago... Traduz para nós, por favor. Então é o seguinte, Paulo, Romanos 3:28 diz assim: nós somos justificados pela fé sem as obras da lei. Deus não precisa ver obras para saber que você tem fé. Deus não precisava que Abraão oferecesse o seu filho Isaac para saber que ele o amava. Deus sabe que você o ama, mesmo que você não faça nada. Deus não precisa ver obras. Mas o ser humano não vê fé. Fé é algo abstrato. A única maneira que nós podemos ver fé é através das obras. Então, a fé genuína, ela produz boas obras. Essas boas obras, elas glorificam a Deus. Tiago está falando ele está fazendo até vamos dizer, um diálogo entre duas pessoas, certo? E ele está falando da nossa justificação diante dos homens. Então ele falou assim: me mostra a tua fé mostra a tua fé sem as obras, e eu com minhas obras vou mostrar a minha fé, certo? Então, nós vamos entender assim: existe uma justificação pelas obras? Existe, mas não diante de Deus. Romanos capítulo 5, fala assim: Abraão, se ele tem alguma coisa a se gloriar, não é diante de quem? Diante de Deus. Então, diante dos homens, nós somos justificados pelas obras. E diante de Deus, nós somos justificados pela fé. Certo? Por que a igreja, às vezes, a pessoa fala assim: eu já aceitei Jesus Cristo, me batiza agora.
Aí ele fala, espera aí, eu preciso saber se você aceitou de fato, né? Eu quero ver algumas obras para você dar testemunho de que você aceitou Jesus Cristo pela fé e depois batiza a pessoa, né? Porque, infelizmente, nós não enxergamos a fé, senão através das obras. É o que Jesus falou, pelos frutos conhecereis. É a única maneira. Então, Paulo está falando de justificação diante de Deus e Tiago está falando diante dos homens. Tá? Obrigado. Alguma outra pergunta? No caso de Enoque, ele atinge a linha, o eixo, aqui na Terra. É isso? Seria isso? Ele não atingiu o eixo, né? Ele nunca prestou uma perfeita e perpétua obediência nesta vida aqui. Se vocês lerem bem o texto diz assim: Enoque viveu 75 anos e teve filhos e filhas. Depois andou Enoque 300 anos com Deus, ele foi trasladado, certo? Então nos leva a entender que Enoque andou com Deus depois que ele teve filhos e filhas, depois dos 75 anos. Então Enoque não tem a perfeita e perpétua obediência. A única, a Bíblia, o Espírito Santo diz assim, a única pessoa que andou na terra que podia dizer, que nós podíamos dizer que ele está sem pecado é Jesus Cristo. De qualquer outro lábio ela disse, seria uma blasfêmia o que for dizer de Jesus Cristo. Então, o que eu acredito é que Enoque, ele chegou em determinado ponto, ele não precisava chegar aqui para ser trasladado, porque qualquer um, em qualquer ponto que você chegar, você pode ser, se você morrer aqui, você aceitou Jesus Cristo pela fé, você está aqui, em você mesmo, mas pela fé você está onde? Sentado nos lugares celestiais, você está salvo aqui, então você está salvo. Qualquer ponto que você chegar aqui, nessa linha ascendente, você está sempre salvo, certo? Não é que Deus completa aqui, Ele fez tudo, você é salvo pela graça. Então eu acredito que Enoque deve ter chegado a um determinado ponto, e Deus queria levá-lo para si, e Deus o trasladou, né? Como aconteceu também com pela fé também. Irmão Josias, segura só um pouquinho a sua pergunta. É só um comentário, né? Os irmãos segurem um pouquinho só as perguntas. Não esqueçam, o irmão Juraí está aqui pronto para responder, para nós tirar junto essas dúvidas. Vamos convidar o masculino, que estão ali animados. Enquanto isso, o irmão toma mais um gole de água e o masculino vai cantar para louvor ao Senhor.